Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. Aleluia, Jesus. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Sí, Jesus. Yo te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Olá, tudo bem com você? Estamos aqui mais uma vez para trazer uma palavra do Senhor, uma palavra de Deus ao seu coração aqui no Reinando em Vida. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que está aqui neste momento. Peço que você esteja abrindo o seu coração para que Deus possa entrar e fazer morada nos nossos corações. E nós temos neste momento uma palavra que diz lá em João no capítulo 4, que Deus possa nos ajudar a revelar os seus mistérios, os seus segredos, que está escondido na sua palavra, porque a palavra de Deus, ela não é natural, ela é espiritual, e ela precisa ser discernida espiritualmente, e não é pela sabedoria e pelo conhecimento humano, mas pela escolha do Espírito Santo, a qual ele diz que escolhe as coisas que não são para que seja, as coisas tolas para confundir as sábias, né? Deus não foi buscar instruídos, mas Deus, quando veio a este mundo, quando Jesus veio a este mundo, ele foi buscar pessoas, pescadores, ele foi buscar pessoas que não tinham conhecimento, como os escribas, como os fariseus, porque eram pessoas que poderiam ser tratadas, né? Porque pessoas que quando acham que sabem demais, aí que elas não sabem nada mesmo. Mas quando a gente sabe que a gente não sabe nada, ainda cabe mais alguma coisa para a gente poder aprender. E que nesta noite nós possamos aprender um pouquinho com o Espírito Santo de Deus. E a palavra que eu tenho para nós nesta noite está aqui no livro de São João, capítulo 4, verso 34, que diz assim: Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Vou repetir, que é um texto bem curto. Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. E aqui eu coloquei uma pergunta: qual é o plano de Deus? Né? Porque aqui nós vemos duas coisas que Jesus está dizendo: que a comida dele é o quê? Fazer a vontade daquele que o enviou e completar a sua obra. Eu marquei duas coisas: comida, vontade e completar. Eu marquei essas duas coisas, então marque aí: vontade e completar. Aqui Jesus tinha passado por um momento onde ele estava ali, e uma mulher samaritana vem, talvez você já conheça a história, e ali Jesus, ele salva aquela mulher, salva todos aqueles samaritanos que vieram até eles, né? E depois que eles se foram, os discípulos perguntam: será que ele já comeu? Será que ele está com fome? Aí Jesus diz esse texto:
A minha comida é fazer a vontade de Deus. Aí eu pergunto, por que Jesus falou, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou? Porque ele completou, posso dizer assim, a sua obra naquele momento, dentro daquilo que ele estava ali para realizar. Então, a comida, ela dá o quê? Ela dá força. A comida, ela dá o quê? Ela dá o sustento, né? A comida, ela nos fortalece. A comida espiritual não é diferente. Então, quando somos alimentados espiritualmente, esta comida, ela nos faz fazer a vontade de Deus. A comida espiritual, quando comemos, e qual é a comida espiritual? Quando falamos em comida espiritual, estamos falando na palavra de Deus. Quando comemos a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela nos faz entender e descobrir qual é a vontade de Deus. Por isso Jesus está dizendo aqui, a minha comida é fazer a vontade de Deus. Porque Jesus sabia qual era o propósito da sua vinda a este mundo. E ele sabia que o propósito de Deus era fazer a sua vontade e completar a sua obra. Então, o que nós aprendemos aqui? Fazer a vontade de Deus e completar a obra de Deus. Quando fazemos para Deus, tem que ser por completo. Fale comigo assim, eu preciso fazer a obra de Deus por completo. Então, Jesus nos ensina que a obra de Deus tem que ser feita por completo, não pela metade. Não pela metade, mas por completo. Às vezes nós começamos tantas coisas e não terminamos, não é verdade? Mas Jesus nos ensina que, eu vou dizer uma coisa para você, talvez no natural, na nossa vida, nós começamos e não conseguimos terminar algumas coisas. Mas eu quero dizer para você, no espiritual, se esforce o máximo possível para que você possa completar. Porque no plano espiritual, nós não estamos fazendo para nós mesmos. No plano espiritual, nós estamos fazendo para aquele que nos chamou. Para aquele que nos chamou e nos delegou uma missão. Por isso que Jesus está dizendo que a comida dele, o que dá força para ele, é a palavra de Deus, que mostra qual é a vontade daquele que o enviou, e ele entende isso, e por isso ele tem que completar esta obra, que não apenas dele, mas daquele que o enviou, ou seja, de Deus, do Pai. E aqui eu pergunto, qual é a vontade de Deus? Qual é o plano de Deus? Neste caso, o plano de Deus, enviar Jesus a este mundo, era o que ele tinha realizado ali naquele tanque, aonde ele estava sentado. Ele não tinha como pegar água ali daquele poço, mas chega uma mulher, samaritana, quase ao meio-dia, já não era horário para pegar água, que já era a hora do almoço, então coisas aconteciam com aquela mulher, e Jesus pede para ela, me dar água, e ela fica, mas espera aí, você é judeu, o judeu não se dá com o samaritano, ainda mais com uma mulher. Aí ele fala para ela assim, mas se você soubesse quem está te pedindo água, você daria. Ali Jesus começa a revelar o quê? A vontade de Deus para a vida daquela mulher. Olha que coisa interessante, Aí Jesus vai dizer, mulher, a água que eu tenho para você é uma água que nunca mais vai acabar. Por quê? Porque é a água daquele que faz a vontade de Deus,
A água aqui simboliza o Espírito Santo, a qual Jesus vai dizer que aquele que crê nele, rios de água viva fluirão do seu interior, né? Então, esses rios de água viva é o Espírito Santo fluindo na vida da pessoa e transformando a pessoa num novo tipo de pessoa. Ou seja, aquilo que Paulo fala lá em Romanos no capítulo 12, né? Renovai, transformai o vosso entendimento, né? Precisa haver uma renovação na nossa vida, uma transformação na nossa vida. E naquele momento era aquilo que Jesus estava fazendo na vida daquela samaritana. Ele estava transformando, porque quando Jesus chega na minha vida, quando Jesus chega na sua vida, Ele vem com um propósito, Ele vem com um plano, e o plano que Ele vem para mim e para a sua vida é um plano de transformação, de mudança por completo. Jesus não quer mudar você um pouquinho não, Jesus quer mudar você por inteiro. Posso ouvir um glória a Deus aí? Posso ouvir um aleluia? É isso que Jesus quer fazer, e essa é a vontade de Deus. Por isso que Jesus está dizendo, ele não tinha comido nada ainda, ele tinha apenas pedido água para aquela mulher, mas a alegria de Jesus, olha que coisa tremenda, de estar realizando a vontade do Pai, era que nem a comida que fortalece o homem natural, deixa ele mais forte. Quando você faz a vontade de Deus, quando você coloca em prática, quando você vive isso, você fica mais forte todos os dias no seu dia a dia para enfrentar toda a situação. Amém? Então vamos lá. A vontade de Deus então aqui era ganhar almas, né? Ganhar almas, vidas transformadas. Agora eu pergunto para você, qual é a nossa comida favorita? Qual que é a sua comida favorita? Talvez a picanha, talvez a lasanha, Tem alguma coisa, alguma comida que mexe com você? Hoje meu filho, nós falamos que ia assar uma carninha aqui, fazer um churrasquinho. Aí meu filho falou, pai, tudo bem, mas vamos lá no açougue, e eu sempre estou dando um dinheirinho para ele guardando. Eu ajunto um cofrinho e dou para ele. Vou guardando as moedas junto e dou para ele. Ele vai fazendo algumas coisinhas para mim aqui, aí eu ajudo ele, ele me ajuda. Aí ele falou, pai, eu falei, por que, filho? Não, porque eu quero comprar coração de frango. Já que você vai fazer um churrasquinho aqui, eu quero comer coração de frango. Meu menino tem 10 anos. Eu falei, tá bom, filho. Aí nós fomos lá comprar carne. Aí ele comprou o coração de frango e ele pagou o coração de frango. Chegou aqui em casa, eu passei o cartão, chegou aqui em casa, separou o dinheiro e falou, pai, tá aqui a minha parte. Eu peguei porque ele ficou feliz em poder fazer alguma coisa e comprar aquilo que ele queria comer. Olha que coisa legal, né? Então, qual que é a sua comida favorita, né? O que mexe com você, né? Porque se no natural nós temos preferências de coisas boas, nós precisamos também ter preferências das coisas melhores e espirituais. Por isso que Paulo vai dizer que nós temos que buscar os melhores dons, né? Nós temos que, e os dons, ele é dado pelo Espírito Santo, sim, mas Paulo fala que nós temos que buscar os melhores dons, não? Porque é uma questão de a gente buscar algo, fazer a vontade, para que a obra seja completa na nossa vida. Aí eu pergunto, por que nós estamos aqui? Por que você está aqui, neste mundo? Podia ser aquele seu amigo que estava com você, no útero da sua mãe da direita, da esquerda, aquele que estava na sua frente, aquele que estava atrás. Mas Deus colocou o dedo em você e colocou você lá, né? No lugar para que você desenvolvesse na barriga da sua mãe. Olha que coisa legal. Deus escolheu. Então lá no ventre da sua mãe, você ali já começou como um vencedor, porque ali você venceu muitos outros para chegar em primeiro lugar. Então você já é um vencedor. A obra de Deus já começou na sua vida ali, porque Deus te escolheu no ventre da sua mãe. Eu posso ouvir um glória a Deus? Eu posso ouvir um aleluia? E Ele te chamou, Ele te escolheu
com um propósito. A palavra cristão começou com Paulo e Silas, lá em Antioquia, e quer dizer pequenos príncipes, ou semelhança de Cristo. Que isso quer dizer o quê? Semelhança é fazer igual, né? Fazer igual. Aqui Jesus, ele demonstra isso fazendo o quê? Fazendo a vontade de Deus. Então, quando eu faço a vontade de Jesus, eu posso falar que eu sou considerado um cristão, sim, porque eu estou fazendo a vontade de Deus. E a vontade de Deus não é que ela seja pela metade, a vontade de Deus é que ela seja completa. Tanto ele diz que a obra que ele começou na nossa vida, ele vai completá-la, ele vai fazer até o final. Eu posso ouvir um aleluia? Deus não faz as coisas pela metade, viu? Você não é uma metade, Deus quer você por inteiro. Em João 3,16 vai dizer que o Pai enviou o seu único filho, né? O seu único filho, Jesus. Jesus, ele não é médico, Jesus não é engenheiro, Jesus não é dentista. Damos muitas características para Jesus, né? A Bíblia fala que ele é o médico do médico, que ele é o advogado dos advogados, né? O Senhor dos senhores. Mas o que eu quero dizer para você aqui, que Jesus ele veio ao mundo com o quê? Com uma missão. Então Jesus, ele veio por uma missão para completar essa missão. Então Jesus, o que ele é? Jesus é um missionário. Todos aqueles que têm uma missão são missionários. E o significado de missão é aquele que tem uma missão. Qual era a missão de Jesus? A missão de Jesus era fazer a vontade do Pai e completá-la. Se somos semelhantes a Cristo, essa também é a nossa missão. E para isso temos que ter o quê? A mente de Cristo. Pensar como Ele pensa, falar como Ele fala, andar como Ele anda. Eu posso ouvir um glória a Deus? Paulo vai dizer assim: não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Olhe, que autoridade para poder se falar uma coisa dessa, né? Mas só pode se falar uma coisa dessa quando nós vivemos a missão que Deus nos deu, quando nós aceitamos essa missão que Deus nos deu, lá já nos chamando no útero da nossa mãe. Porque se você está aqui hoje, se você nasceu, é porque Deus te chamou com uma missão. Assim como Ele enviou Jesus ao mundo, e Jesus ele poderia ter entrado de várias formas no mundo, mas Ele veio através de uma mulher. Ele nasceu de uma forma natural. Eu posso ouvir um glória a Deus? Ele não é que nem o diabo que foi lançado, que caiu nessa terra, viu? Entrou de qualquer jeito, não. Jesus entrou do modo certo. Ele é o Rei da Glória. Os portais foi abrindo e Ele foi descendo. Aleluia! E chegou aonde o Espírito Santo colocou ali a semente em Maria, e ela se regozijou, porque ela também entendeu que ela tinha uma missão para cumprir, que era a vontade de Deus, e ela canta naquele momento uma canção de alegria. E você entende que você é a missão de Jesus? E que se você é a missão de Jesus, é porque Deus tem uma missão para você também? Aleluia! Jesus ele saiu da casa do Pai, lá no céu. Lá tinha conforto, riqueza, fala que lá é ruas de ouro, muro de cristal. Jesus largou tudo isso. E Ele veio, para quê? Ele veio para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus não quer que você pereça. Jesus ele veio para que você tenha a vida eterna. Viu? Olha, Jesus não veio a este mundo para te dar uma casa, para te dar um carro bonito.
Não que essas coisas sejam ruins, mas esse não é o principal. Viu? Jesus, ele veio ao mundo para chamar você para algo maior. Essas coisas, Jesus vai dizer que a traça corrói, que a ferrugem consome. Mas Jesus vai dizer lá em Mateus 6,33: buscai em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Olha, Jesus chegou lá, o povo estava com fome. O que tem para comer? 5 pães e 2 peixinhos. Jesus fala: traz para mim. Mas é pouco para alimentar essa multidão. Traz para mim. E Jesus multiplicou e diz que eram mais de 15 mil pessoas para comer. E ainda sobrou 12 cestos cheios. Jesus fala para Pedro: Pedro, vai lá, lança o anzol, lá o anzol, e puxa o peixe. Pegou o peixe, traz aqui, abre o peixe, abriu, paga o imposto. Olha, Jesus fala para eles: posso usar o barco? Pode usar sim. Ali ele fala da palavra de Deus, da vontade de Deus. Ali ele está completando o plano de Deus, a obra de Deus na vida daquelas pessoas. Ali no mar da Galileia, ali em Cafarnaum. Aí ele fala assim: olha, vamos agora mais para o fundo. Eles tinham pescado a noite inteira, não pegaram nada. Trabalharam e não pegaram nada. Você sabe o que é isso? Você trabalhar, no outro dia você tem conta para pagar, você tem coisa para realizar, mas você não tem nada. Você coloca a mão no bolso e fala: e agora? Aí Jesus fala: vamos mais profundo. Jesus quer trazer você mais para fundo. Sai da água rasa, viu? Sai da conversa dos escarnecedores, sai do meio dos pecadores. Não é isso que Jesus tem para você, não. Ele não quer você na água rasa, não. Ele não quer você na superficialidade de andar com Ele, não. Ele quer você nas águas profundas. Ele fala: vamos mais profundo. Ele fala: agora lança aqui do lado direito. Ele dá o lado. E eles lançam a rede. Vem tanto peixe que tem que chamar outro barco para ajudar. E quase os 2 barcos afundam. E quando eles chegam na praia, Pedro diz para ele, não, no barco ainda, Pedro diz para ele assim, Pedro fica tão atemorizado, com tanto temor, que ele fala: se afasta de mim. Jesus fala para ele assim, e lá Jesus vai dizer: a partir de hoje, meu amigo, você não vai pescar mais peixe. A partir de hoje, você vai fazer a obra de Deus, você vai ganhar almas. Você não vai pescar mais peixe, o natural, porque eu tenho para você espiritual. É trabalhar no coração das pessoas, é mostrar a grandeza de quem eu sou. Deus quer usar a mim e você para mostrar a grandeza dele. Eu tenho meu trabalho, eu sou fotógrafo, eu tenho o meu dia a dia, eu tenho a minha vida, mas eu tenho a minha vida com Deus, eu tenho a minha vida espiritual, e eu separo esse momento para falar isso para você. Que aquilo que Deus tem para nós é muito maior do que casa, carro, essas coisas é bom, todo mundo gosta, eu também gosto, mas o principal é estar dentro da vontade de Deus. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? O que adianta? Jesus veio para te dar vida e vida com abundância. Jesus veio para que você creia nele, para que você tenha a vida eterna. Há uma vida depois dessa aqui. Se não houvesse, Jesus não tinha vindo para nos avisar. Mas ele veio nos alertar, nos ensinar e nos mostrar como nós não conquistamos ela. Ele nos deu de graça, mas para que nós possamos entrar nela, nós precisamos crer. É pela graça que somos salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Deus nos deu. Nós não precisamos fazer nada, mas o que nós precisamos é entender e aceitar. Será que é difícil isso? Não, não é. Olhe, eu não venho a Deus ou na igreja para conquistar as coisas.
Eu venho porque eu fui conquistado por Jesus na cruz. Você entende isso? Você não vem a Deus ou à igreja pelas coisas. Você vai a Deus ou você vai à igreja porque você foi conquistado. Jesus vai dizer em João 16, 33, se eu não me engano. Ele vai dizer assim: no mundo tereis aflições, mas tens de bom ânimo, eu venci o mundo. Esta palavra venci quer dizer conquistou. Mas entenda uma coisa. Adão entregou a chave do reino para Satanás quando ele come do fruto. Jesus é o segundo Adão. Então, quando Jesus está dizendo que ele conquistou o quê? Ele conquistou novamente a ligação que estava, porque havia um desligamento, havia uma separação de Deus com o homem. Então, aquilo que Adão perdeu, Jesus, ele veio conquistar. Ele conquistou novamente na cruz do Calvário o quê? A ligação, a comunhão com Deus. Então Jesus disse: eu conquistei. Coríntios capítulo 4, acho que verso 4, vai dizer que Satanás é o príncipe desse mundo. O mundo o quê? Mundano. Mas ele não é príncipe do mundo espiritual, porque quem é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores é Jesus Cristo. E o tempo dele está contado, e ele sabe disso. Por isso todas essas coisas que estão acontecendo no mundo está mostrando isso. Eu não quero entrar em detalhes dentro dessas coisas, porque nós não sabemos dessas coisas. Só o Pai sabe. A gente não sabe a hora. Jesus fala: não sabemos a hora, nem o dia, não sabemos nada disso. Só o Pai sabe. Mas sabemos que as coisas estão se cumprindo. E Jesus, ele veio e conquistou. Conquistou o quê? Ele veio para conquistar eu e você. Nós somos a conquista. Qual é o plano de Deus? O plano de Deus é Jesus. Jesus é o grande plano de Deus para vir a esse mundo e nos conquistar. Eu posso ouvir um glória a Deus? Não nos conquistar pelas coisas materiais, mas nos conquistar pelo amor. Aleluia, glória a Deus. Declare comigo assim: Jesus me conquistou. Para quê? Para que eu possa fazer a vontade de Deus. Ele conquistou a mim e a você, para que nós possamos fazer a vontade de Deus, ter comunhão com Deus, ter relacionamento com Deus, ter relacionamento com a sua palavra. Olha o que ele vai dizer em Lucas 19:10. Eu vim buscar e salvar aquele que estava perdido. Aquele estava na casa de Zaqueu. Zaqueu subiu na árvore para ver ele. Quando ele passa por baixo, ele olha para si e fala: Zaqueu, me convém hoje passar em sua casa. Aleluia. Jesus está passando agora, meu irmão, minha irmã, você que está aí me ouvindo. E Jesus quer estar na minha casa e na sua casa, no meu coração e no seu coração. E ali, quando Jesus entra naquela casa, os outros, sabe, os religiosos ficavam falando: mas vai comer com pecador, sabe? Mas Jesus, ele foi lá. E a palavra de Jesus, a obra de Jesus se completou na vida daquele homem que era um publicano. E ele se levantou e disse: vou dar metade dos meus bens aos pobres. E sabe mais? A quem eu defraudei, a quem eu roubei, a quem eu vou devolver 4 vezes mais. E Jesus diz: hoje houve salvação nessa casa. A obra de Deus para tudo. Para tudo. Qual o problema que você tem aí? Você acha que não tem solução? Deus tem solução para você. Veja, fale comigo assim: salvou e chamou. Salvou e chamou. Só é salvo
quem é chamado. E só é chamado quem é salvo. Deu para entender? Eu vou repetir. Só é salvo quem é chamado. E só é chamado quem é salvo. A obra de Deus é completa. Você não tem como fugir. Deus está te pegando aí. Você foi chamado e você é salvo. Você é salvo porque foi chamado. Quem são os salvos? Chamados para fazer o quê? João 15,16. Jesus diz lá: não foi vocês que me escolheram, mas eu, Jesus está dizendo, escolhi vocês. Você está entendendo? Olha o plano de Deus aqui, a vontade de Deus aqui. Completar a obra. E Ele nos chamou para quê? Para que nós darmos frutos, para darmos frutos. Fala assim: eu vou dar fruto. Eu vou ser um ramo frutífero. Porque nesse capítulo de João 15 ele vai dizer lá: meu pai é o agricultor, e a vara que estando em mim não der fruto ele tira, mas aquela que dá fruto ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Meu querido, minha querida, o Salmo do capítulo 1 vai dizer que nós somos como árvores plantadas junto a ribeiros de água, que dá o fruto na sua estação certa e as folhas não caem. Quem anda com Deus tem essa recompensa, tem essa bênção. Por isso que Jesus te chamou. Ele nunca vai pedir o que nós não podemos dar. Não podemos brincar com as coisas de Deus. Jesus, Ele derramou sangue e morreu por nós. Ele pagou um preço que nós não podemos pagar. E o que Ele nos pede, nós podemos pagar. Porque Ele nunca vai pedir o que não podemos dar. O que nós não podemos dar, Ele fez por nós. Ele conquistou por nós. Talento é uma coisa, chamado é outra coisa. Fomos chamados para dar frutos. Você é uma árvore frutífera. Você vai dar fruto. Então, para me encerrar, Jesus, ele é um missionário. Então nós temos que entender que nós também de alguma forma somos missionários. E o missionário, ele ensina o povo a quê? A ser missionário. E o que é ser missionário? É você ganhar almas. É você falar do amor de Deus. É você viver para Deus. É você ter uma vida com Deus. É você demonstrar essa vida, que a sua vida foi transformada, e atingir as outras pessoas, às vezes até sem falar, em silêncio, pela sua postura, pela transformação da obra que Deus começou e vai completar. Então você foi chamado para ser um ganhador de almas. Não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. É o Espírito Santo que convence as pessoas, mas Ele quer nos usar para falarmos, para que as pessoas sejam convencidas do pecado, da justiça e do juízo. Se quiser ouvir essa palavra, eu tenho lá, temos no canal, são 3 mensagens que eu falo sobre esse tema, tá? Não podemos brincar com essa visão. É como dar luz a uma criança,
Precisa nascer a vontade de Deus em nós. Precisamos falar com Deus se queremos completar a obra. Porque Jesus, ele tinha comunhão com o Pai. Ele sempre estava recebendo. E quando ele recebia, ele entregava. Ele recebia e entregava. Viu? O pote, quando está cheio, o copo com água, se estiver cheio, não dá para encher mais. Mas ele só pode ser cheio novamente se estiver vazio. Aqui está meio copo, dá para encher ainda. Então o que eu quero dizer para você? Se você se achar que você já está muito cheio, você não vai se encher mais. Você precisa se esvaziar. E para esvaziar, você se precisa entregar. Você precisa dar para se encher de novo. Então Jesus, ele veio como um plano de Deus para a minha e para a sua vida. E Jesus disse: a minha comida, o que me dá força, o que me faz fazer a vontade daquele que me enviou, é que eu sei que ele me fortalece através da sua palavra para fazer a sua obra. Eu quero abençoar a sua vida, eu quero orar por você. Querido Pai, querido Jesus, que estas palavras que nós trouxemos através do Teu Espírito Santo possa falar ao coração de todos esses que nos ouvem. Entender que o plano de Jesus completo é a transformação, é a mudança de vida de cada um de nós. Assim como foi com aquela samaritana, assim como foi com Pedro e com João ali no mar da Galileia e tantos outros, assim como foi com Zaqueu. Senhor, se eu fosse falar de quantas pessoas, eu passaria a noite aqui. Mas eu quero orar e abençoar este povo, para que eles saibam que a Tua presença os alcançou e o que o Senhor os chamou, a todos eles, dentro do ventre da sua mãe, para que Ele vai, todos eles vão e dê fruto, e que esse fruto permaneça, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida e a sua família, porque nós estamos reinando em vida. Um beijo, um abraço no seu coração. Tchau, tchau. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir.